Amém? Diga, o Senhor quer aliviar a minha vida, o meu peso, o meu fardo, todos os dias. Diga, Ele pode, mas eu preciso deixar. Hoje, amados, nós precisamos começar a entender isso. O Senhor, Ele quer nos aliviar, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer todas as coisas na nossa vida, porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é mantenedor. Mas eu e você precisamos crer nisso e precisamos deixar o Senhor fazer. Amém? Pega lá Mateus capítulo 11, versículo 28. É a passagem que Deus me levou a este tema. Nós vamos partir dela. Quem é que conhece esse versículo? Quem não conhece? Tem alguém que não conhece? Eu nunca vi esse versículo aí. Não tem, né? Todos nós conhecemos Mateus 11, 28. Vamos lá? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os... Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós glorificamos o teu nome, e nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Abrimos, Pai, o nosso coração nessa noite, e queremos sim, Pai, queremos sim que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, e que o Senhor venha, Senhor, falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Trata em nós aquilo que é necessário, que nós possamos, Pai, nessa noite, encontrarmos, Pai, alívio no Senhor, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor tenha total liberdade de ministrar sobre as nossas vidas. Por isso, nos rendemos ao Senhor, te glorificamos, pedimos que o Senhor fale conosco, e eu coloco, Pai, a minha vida nas tuas mãos, e humildemente eu te peço, Senhor, que eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos, e que teu Espírito Santo faça a obra neste lugar e na vida de cada pessoa. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, Jesus Cristo, Ele nos faz um convite. Ele diz, vinde a mim e eu vou aliviar vocês. Amém? Você crê nesse convite que Jesus te faz? Só que, para muitos dentro da igreja, esse é apenas mais um versículo da Bíblia. Mais um versículo que, como se não tivesse importância, como se não tivesse aqui uma mensagem dita por Jesus para mim e para você. Então, quando eu e você olhamos para essa passagem, e infelizmente apenas olhamos para ela como mais um versículo na Bíblia, como algo que está ali, isso aqui que Jesus Cristo nos faz, esse convite, essa oferta de dizer assim, eu vou aliviar a vida de vocês, para nós isso vai passar em branco. Agora, amados, quando eu e você entendemos, aqueles que se rendem, que creem, que tomam posse dessa palavra, amados, isso aqui é o início de uma vida nova. Amém? Isso aqui, amados, é o início daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, porque Ele vai nos fazer um convite para nós irmos até Ele, do jeito que nós estivermos, e Ele não está perguntando se nós estamos prontos, Ele não está nos perguntando se nós já consertamos tudo na nossa vida,
Ele não está perguntando se a gente, não, para aí, primeiro eu vou ter que ajeitar isso, vou ajeitar aquilo, vou melhorar aqui, vou melhorar ali, e depois que eu organizar tudo, aí eu vou para Jesus. Jesus não está dizendo isso. E olha, amados, se assim a gente conseguisse organizar a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem, estar pronto para Jesus, sem Jesus, Jesus não precisava nem ter morrido na cruz por nós. Ele não precisava nem ter sofrido o que ele sofreu. Porque se eu e você não precisássemos dele, para que ele ia morrer na cruz? Para que ele ia pagar o preço que ele pagou na cruz? Por isso que quando, amados, ele nos faz esse convite, ele está dizendo, não, eu não sei como é que você está, mas eu estou te convidando, vem a mim, eu vou te aliviar. Eu não sei hoje se você está desanimado, se você está triste, se você está no fundo, eu não sei como você está, e ele está dizendo assim, vem que eu vou aliviar. Essa, amados, é a proposta que ele faz para mim e para você. Esse, amados, é o convite que ele faz, versículo 28, venham a mim todos. Ele não pergunta quem é que tem os menores problemas, ele não vê, não, assim, os que estão com problema pouco, esses vêm na frente, a quem tem problema grande, fica aqui de lado, que depois, não, ele diz assim, venham a mim todos. Ele não faz distinção de pessoas, ele não diz se ele pode resolver ou se ele não pode resolver, ele diz assim, venham a mim todos. Então, amados, todos nós viemos ao Senhor, trazendo uma carga, trazendo um fardo, trazendo uma história, e o Senhor diz assim, pode vir que eu vou resolver. Agora, amados, uma coisa nós precisamos entender, quando ele faz esse convite, ele chama que todos venham a ele, amém? Existe outro lugar, existe outra opção, temos outro meio, alguém que talvez possa nos oferecer o que Jesus nos oferece? Alguém já achou alguma coisa parecida? Não, porque Jesus vem e oferece para mim e para você alívio, diga alívio. E o mundo nos dá alívio? Isso é um leão que a gente enfrenta e 2, 3 ficam na espera, para quando a gente vencer aquele, ir para o próximo, não é assim? Aí Jesus vem e ele diz assim, eu estou oferecendo para vocês alívios, alívio, para quem? Para o cansado, ele vai oferecer alívio para aquele que está sobrecarregado, para aquele, amados, que o coração, ele está aflito, aquele, amados, que a vida está atribulado, aqueles, amados, que têm um passado doloroso, um passado de tristeza, um passado de frustração, de mágoa, de decepção, que deixou várias marcas, várias situações difíceis, ele está dizendo, pode vir. Ele vai dizer para aquele que está enfermo, pode vir. Ele vai dizer para aquele que está endemoniado, não tem problema, pode vir que eu vou te libertar. Ele vai olhar, amados, para mim, para você, para todos aqueles que já não têm mais ânimo, para todos aqueles que olham para muitas vezes para a sua própria vida e ficam pensando, o que eu estou fazendo aqui? Não tem mais ânimo, não tem mais esperança, não tem mais vontade. Jesus está dizendo, venha a mim que eu vou resolver. Às vezes, amados, a gente pode chegar no momento da nossa vida, aonde a gente vai olhar e vai dizer assim, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. E o Senhor diz assim, mas eu posso fazer, eu posso resolver. Porque, amados, quando nós olhamos para Jesus, foi para isso que ele veio, amém? Foi para isso que Jesus Cristo veio, ele veio e ele mudou tudo o que estava ao seu redor. Coloca para nós lá, nesse mesmo Mateus aqui, coloca o versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. João veio anunciar Jesus, amém? Agora João está preso, e a notícia chega lá no cárcere, olha, Jesus está fazendo um rebuliço aí. A coisa está tomando uma proporção, e isso chama a atenção de João, então ele manda alguém perguntar lá, coloca o próximo versículo. Aí ele manda perguntar para Jesus, você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Será que João estava duvidando de Jesus? Não, ele estava querendo saber se o chamado dele tinha chegado ao fim, porque ele sabia que a missão dele era vir anunciar a vinda do Messias,
Amém? Se Jesus era o Messias, João sabia, cumpri meu papel. Ele fez o que tinha que fazer, ele veio e anunciou, o cara veio, estava lá, estava fazendo tudo o que ia fazer, então João sabia, cumpri a minha missão. Às vezes, amados, a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito, achando que de qualquer jeito está bom, e não está. Deus não nos chamou para fazer de qualquer jeito, João sabia disso. Deus me chamou, me enviou à frente para mim preparar o caminho para o Senhor. Se Ele realmente é, então eu fiz a minha parte. Você está fazendo a sua parte no reino de Deus? Você está fazendo a sua parte na tua casa, na tua família? Você está fazendo a tua parte, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aonde você está? Levando o evangelho do reino de Deus a toda criatura que cruza o teu caminho? Porque foi para isso, amados, que nós somos chamados. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor e vamos ter que prestar conta disso. Amém? João sabia disso. Por isso que ele manda perguntar, mas olha o versículo 4. Então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão, diga, ouvindo e vendo. Sabe o que é interessante? Uma das coisas que mais me chama a atenção de Jesus, que ele não apenas falava, ele mostrava. Ele não falava ensinando apenas, ele ensinava, mas mostrava na prática. Então, amados, tem muita gente que é bom de falar, fala, mas na hora de colocar em prática a palavra de Deus, Jesus não, ele falava e fazia. Não adianta eu e você conhecermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não praticarmos nada. Aquilo que conhecemos nós temos que colocar em prática. Amém? Aí ele diz, vão, anunciem a João tudo o que estão ouvindo e vendo. Versículo 5. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Amém? Olha o que Jesus mandou dizer. Os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando. Ele veio fazer e estava fazendo. Amém? Então, quando Jesus chega, ele não deixa nada pela metade, ele vem e ele faz tudo o que ele tinha para fazer. E aí a palavra, amados, ela vem e nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esse mesmo Jesus Cristo aqui, é o mesmo hoje que está aqui. É o mesmo hoje que quer entrar na tua vida, mudar a tua história e fazer tudo aquilo que ele pode fazer. Amém? Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que ele está querendo fazer todas essas coisas, nós precisamos só ficar atentos a uma coisa. Diga comigo, Jesus é a solução para todas as coisas. Diga, na minha vida. Não interessa o problema. Não interessa a dificuldade. Não interessa a batalha. Não interessa. Porque para Jesus não existe problema grande ou pequeno. Ele é a solução para aquilo que eu e você precisamos. Amém? Você crê nisso? Diga, eu creio que o Senhor é a solução para todas as coisas. Amém? Volta lá então, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Volta ao 28, eu acho que eu não terminei. Cansados, e eu vos aliviarei. Às vezes você não sente necessidade de um alívio. Às vezes você não sente assim, dizer assim, será que não dá para dar umas férias aí nos problemas? Tipo, 30 dias aí sem problema já está mais que bom. Tipo, a gente trabalha um ano e aí pede 30 dias dos problemas. 30 dias eu quero férias dos problemas. Alguém já pediu férias dos problemas? Já teve? Não dá, né? Porque a gente pede férias para os problemas, aí a gente deita para dormir. No outro dia, eles estão lá. Olha quem apareceu. Às vezes, amados, tudo o que a gente quer na nossa vida é um pouco de alívio. E muitas vezes, amados, a gente não consegue entender
que no meio de toda a luta, que no meio de toda a tempestade que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, o Senhor, Ele nos dá alívio. Às vezes, amados, a gente acha de que a gente vai chegar num certo momento e não vai ter nenhum problema. Quem é que gostaria de não ter nenhum problema? Então morre e vai para o céu. Acabou tudo. Lá no céu não tem luta, não tem problema, não tem perseguição, não tem enfermidade, não tem ataque do inimigo. Lá não tem nada, lá só tem bênção. Ah, pastor, mas eu quero ainda ficar mais uns anos aqui na terra. Então te prepara para as lutas. Nós temos que estar preparados para isso, amados. Às vezes, amados, me surpreende algumas pessoas que têm conhecimento da palavra, têm tempo de caminhada, mas ao mesmo tempo, amados, qualquer luta derruba. Qualquer situação afasta da igreja. Qualquer situação de diferente que aconteceu, tipo assim, levantou uma nuvem lá na Argentina, já está caindo aqui. Já bateu o desespero. Você conhece alguém assim? Tá, não precisa contar. Às vezes, amados, a gente pega o problema que era do tamanho de uma pulga e transforma ele no tamanho de um elefante. E nem é tão grande assim. Mas a gente pega e vai maximizando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Aí o Senhor vem e Ele diz para mim e para você: eu quero aliviar. Olha para quem está perto assim, Ele quer aliviar. Próximo versículo. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua. Ele diz que nós temos que tomar o seu jugo. Que jugo ele está falando? Você sabe o que é jugo? Jugo é aquele instrumento usado na agricultura para unir os bois. Então tem alguns que se chamam canga, por causa que aí ele fica pendurado, e o jugo, ele é atado no chifre dos bois. Quem é que sabia disso? Quem é que não sabia? Viu? Vim na igreja cultura. Estão aptos para ir para o interior e pegar uma junta de boi, botar um jugo e trabalhar com ele. Ou compra um trator e vai, que é mais fácil. Jesus olha e diz assim, ó: tomem o meu jugo. Que jugo ele está falando? Que jugo ele está falando? O que é aquilo lá? Ele está dizendo assim, ó: tomem a minha cruz. Esse é o jugo, amados, que ele olha para mim, para você, ele diz assim, ó: tomem a minha cruz. Marcos 8,34, o que nos diz? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si e tome a sua e... Esse é o jugo que Jesus está falando. Não tem vida cristã, amado, sem a cruz de Cristo. Não existe possibilidade de cristianismo sem a cruz de Cristo. Aí ele diz: tomem o meu jugo. Só existe, amados, um caminho. Só existe, amados, um caminho. E esse caminho ele passa por onde? Diga, pela cruz de Cristo. Existe um evangelho mais fácil? De Jesus não, dos homens até que existe. Amém? Só que aí ele diz assim, ó: tomem isso, e aí ele diz na sequência, pode voltar lá, e aprendam de mim. O que eu preciso aprender dele? Da onde que eu preciso aprender? Aprender o quê? Quando eu quero aprender alguma coisa sobre Deus, eu vou para onde? Google, pastor. Vou para o Google e pesquiso lá. Será que é isso? Coloca lá para nós, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hoje estamos com uma nova na mídia, estamos testando. Ó, já está aqui. Toda a escritura é inspirada por quem? Por quem? E ela é útil para quê mesmo? Diga, ensino, repreensão, correção, educação,
Na justiça. Quem é que te puxa as orelhas? Diga, a Bíblia. Através do pastor. Amém? A palavra de Deus, amados, ela é inspirada por Ele, pelo Senhor. Nela, amados, contém tudo que eu e você precisamos. E qual é a finalidade? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Por quê? Olha o versículo 17. Aí ele diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Amado, você acha que você vai vir aqui na igreja só para ficar sentado, parado, ocupando espaço? Não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu, amados, para que eu e você venhamos à sua casa, congregamos como irmãos, aprendamos, renovamos a nossa fé e saímos daqui levando o que o Senhor deixou na nossa vida. Então eu venho para me revestir, eu venho para me renovar, eu venho para me fortalecer, e quando eu chego na minha casa eu vou ser canal de bênção. Quando eu chego no meu trabalho eu vou fazer a diferença, eu vou ser a luz e o sal que o mundo está precisando. Por isso, amados, que a palavra é o que vai nos ensinar. Amém? Então, não faz carinha de dodói quando a palavra pega. Apenas diga, é o Senhor trabalhando na minha vida. E se está doendo, o Senhor está trabalhando bastante. Amém? É isso que nós precisamos tomar a consciência daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Agora, amados, nós podemos nos iludir. Nós podemos nos iludir com um evangelho que não nos confronta. Podemos, amados, nos iludir com um evangelho que não vai nos repreender, que não vai nos corrigir. Mas é de Deus. Se a própria palavra está dizendo que essa é a função da palavra, se eu tiro o que Paulo estava dizendo a Timóteo, da finalidade da palavra, se eu tiro o que Deus quer fazer através da palavra na minha vida, sobra o quê? Como é que eu e você vamos aprender? Como é que eu e você vamos ser colocados no caminho? Se o evangelho, amados, chegar na minha vida e na sua vida e não mudar o que precisa ser mudado, tem sentido? Se o evangelho chegar na nossa vida e o pecado continuar sendo nosso parceiro, tem sentido o evangelho? Não. Agora, quando o evangelho de Deus verdadeiramente ele chega na nossa vida, quando ele chega tratando o que precisa ser tratado. Ele chega limpando o que precisa limpar. Ele chega expulsando o que precisa expulsar. Por quê? Porque a nossa vida tem que pertencer ao Senhor. Então, quando nós tomamos por posse disso, nós vamos entender, amados, por que tem tanta gente que cai no engano? Cai no engano porque não quer o que Deus tem. Não quer ser corrigido. Quer fazer aquilo que eu acredito. Eu quero fazer aquilo que os homens me disseram. Engraçado, já está tudo na Bíblia. Amados, ninguém precisa criar nada, ninguém precisa inventar nada. É só pegar a Bíblia e colocar em prática. Amém? Há alguma dificuldade nisso? Né? Porque nem sempre tudo que está aqui nos agrada. Então, às vezes, a gente vai sempre preferir o caminho mais fácil. Mas de que adianta, amados? De que adianta, amados, ter um caminho tão fácil aqui na terra, mas esse caminho não nos conduzir à salvação? De que adianta, amados, nós vivemos uma vida, um evangelho tão folgado, e nós não conseguirmos entrar no céu? Adiantou? Não. Nós não estamos aqui, amados, nos preparando para ir morar no céu? É ou não é? Não é isso que a igreja faz, nos preparar para irmos morar no céu, mas antes de morar no céu, nós temos que ganhar as almas para o Senhor? Se nós estamos aqui, amados, nos preparando, então nós temos que ser moldados segundo isso aqui, segundo a palavra. Amém? Aí a palavra, ela vai seguir dizendo, pode voltar lá no Mateus 29, e ele vai dizer assim, acharão descanso para a sua alma. Quantos de nós, amados, estamos
ou já estivemos cansados? Eu tenho conversado, amados, nos últimos dias, e eu ouvi de muita gente, muitos líderes da própria igreja, pessoas dizendo assim: pastor, eu estou sentindo um cansaço, um esgotamento, que não é normal. Eu tenho trabalhado, mas eu sei que não é do meu trabalho físico. Eu estou sentindo algo que vai além disso. Sabe, amados, às vezes esse cansaço, ele é uma luta espiritual que eu e você estamos passando. Às vezes, amados, nós estamos cansados. Às vezes nós acordamos de manhã, depois de uma noite de sono, e pensamos assim: nossa, e eu ainda estou cansado. E às vezes, amados, a gente acha que é só o corpo que está cansado. Não, é o nosso espírito que está cansado. Porque o inimigo, amados, ele tem trabalhado para isso. Muitas vezes, amados, a gente olha e parece que aquilo brota problema do chão. É uma luta aqui, é uma batalha ali, e às vezes a gente fica olhando e tá, e agora o que eu faço? É uma opressão espiritual. Uma opressão espiritual, amados, no inimigo trabalhando nas nossas vidas. Nós tivemos esse final de semana, amados, o retiro dos jovens. Foi bênção de Deus, amados, mas foi do 8 ao 80. Assim, amados, como a glória de Deus se manifestava, o inimigo se levantava furioso. Porque aqueles jovens estavam lá buscando a Deus, se rendendo ao Senhor, procurando mais do Senhor, mas o inimigo não parava. O inimigo, amados, ele fazia de tudo, em todo tempo, em todo momento, para fazer, meu Deus, com que aqueles jovens esmurecessem. Muitas vezes, amados, a gente se sente sufocado. Muitas vezes a gente tem tudo para estar bem, mas a gente não consegue estar bem. A gente olha para a nossa casa, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa família e diz assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou feliz. Aí tu pensa: não, mas está bem aqui, está bem ali, mas a coisa não anda. Sabe o que é isso, amados? É o inimigo trabalhando. O inimigo fazendo, amados, de tudo para que eu e você venhamos desistir. Agora diga comigo assim: mas Jesus é a solução para tudo isso. Amados, todas essas lutas, todas essas batalhas, tudo isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso se levanta para nos destruir, nós precisamos lembrar: mas Jesus pode me ajudar em tudo isso. E diga: e Ele pode, e Ele quer. Coloca para nós lá Marcos capítulo 1, versículo 40. Presta atenção nessa história aqui. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Diga comigo: se o Senhor quiser, pode me purificar. Olha a situação daquele homem. A lepra significava a morte. A partir do momento que alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa tinha que sair do convívio da casa, da família, da sociedade, se intocar em alguma caverna, em algum buraco, por causa que a carne ia apodrecendo, isso atraía os animais selvagens, então a pessoa tinha que se cuidar para não ser comido por um animal. A pessoa morria podre. Agora um homem leproso chega para Jesus e diz: se o Senhor quiser. Se eu e você estivéssemos na situação desse homem, a gente chegaria dizendo isso? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. Ou a gente chegaria dizendo assim: o Senhor tem que me ajudar, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Esse homem, ele chega e a Bíblia diz: aproximou-se e lhe pediu ele se humilhou. Ele disse: se o Senhor quiser. Aprenda isso. Agora olha a resposta, versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele. Sabe o que isso significa? Você tem noção? Ninguém se aproximava de um leproso a menos de 15 metros. Ninguém sequer ousava tocar
num leproso. Aí esse homem vem, se prostra. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus vai lá e põe a mão. Aí agora a pergunta para você, será que Jesus queria ou não? Jesus, amados, fez o que nenhum outro homem ou a religião faria: impor as suas mãos sobre um leproso. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem que a nossa vida não tem mais solução. E Jesus vai lá e diz assim: mas para mim tem. Às vezes a gente olha para nós e diz assim: eu acho que não tem mais saída. E Jesus vai lá e mete o mãozão e diz assim: mas para mim tem. Por isso que quando ele coloca a mão, ele disse: quero, sim, fique limpo. Versículo 42. No mesmo, a lepra desapareceu dele e ele ficou. Será que Jesus queria fazer o bem ou não? Ele podia fazer o bem ou não? É isso que eu e você precisamos entender, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Ele quer e ele pode. Diga: Jesus quer e ele pode. Agora, diga: depende de mim. Amém? Não impeça o que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Porque às vezes, amados, o maior obstáculo para Deus, sabe quem é? Não é nem Satanás. Às vezes somos nós. Quando nós não cremos, quando nós não depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós viemos à igreja, ouvimos a palavra e saímos: não sei não, acho, não dei muito crédito não. Aí Deus vai dizer assim: pois é, eu queria te abençoar, mas tu não acredita. Muitas vezes, amados, o Senhor, Ele está pronto, a bênção já está pronta sobre a nossa vida. Mas se eu e você não dermos crédito, se eu e você não colocarmos a nossa fé em ação, nada vai acontecer. É aquela velha história: você pode passar uma vida toda dentro da igreja e nunca mudar, nunca experimentar o sobrenatural de Deus, nunca ver o teu problema ser solucionado. E aí você vai dizer assim: mas eu venho na igreja e não está adiantando. Não sei se você já conversou com alguém assim: eu estou indo na igreja, mas não está adiantando, os problemas continuam os mesmos. Engraçado que Jesus também continua o mesmo. E se Jesus continua o mesmo, Ele continua operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele continua curando, libertando e transformando vidas. E se for preciso até ressuscitar, Ele ressuscita. Amém? Então por que nós continuamos os mesmos? Se Ele pode fazer, por que nós não mudamos? Se Ele quer fazer, por que a coisa não muda na nossa vida? É porque muitas vezes é nós que estamos atrapalhando. É nós que estamos impedindo o que Deus quer fazer. Amém? Coloca lá para nós o versículo 30. Volta lá. Aí ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo, diga, jugo suave, fardo leve. Diga assim comigo: com Jesus não tem fardo pesado. Como é que está a tua vida? Está leve ou está pesado? Eu não estou perguntando se você está passando por luta ou não. Luta eu sei que nós passamos. Eu estou perguntando como é que está você diante das lutas. Está leve ou está pesado? Porque aí, amados, se Jesus está dizendo que o jugo é suave, o fardo é leve, e nós estamos carregando um peso além das nossas forças, então tem alguma coisa errada.
Aí nós vamos ter que ver o que está acontecendo. Porque se ele me diz que tem que ser leve, que tem que ser suave, e o fardo que nós estamos carregando está pesado, então a pergunta é, o quanto Jesus está na nossa vida? O quanto nós estamos entregando tudo nas mãos do Senhor? O quanto nós estamos pegando o nosso fardo e dizendo assim, Senhor, está aqui. Pegando a nossa luta e dizendo, Senhor, está aqui, me ajuda. O quanto nós estamos pegando os nossos problemas, o nosso coração ferido, o nosso passado, as nossas dores, as nossas tristezas, aquilo que está nos atacando, aquilo que está tentando nos destruir, e nós estamos pegando e dizendo assim, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Porque muitas vezes, amados, nós queremos resolver os nossos problemas, e esquecemos que existe um Senhor que diz, eu os aliviarei. Aí, amados, quando eu quero resolver do meu jeito, quando eu quero fazer as coisas da minha vontade, aí o fardo se torna, diga, pesado. Então, amados, você precisa, todos nós precisamos entender isso. Diga luta, aflição, todos, diga todos, teremos. Agora, fardo pesado, aí complica. Porque aí a pergunta é, onde está Jesus então? Aonde está Jesus, amados, quando eu não consigo vencer um vício? Ele está na minha vida? Aonde está Jesus, amados, quando eu não consigo mudar? Ele está na minha vida? Aonde está Jesus, amados, quando eu venho na igreja, faço campanha, por exemplo, cura da minha alma, Senhor, cura minha alma. E aí eu passo um ano curando da alma e nunca sou curado. Passo um ano fazendo campanha de libertação, mas estou sempre escravo do inimigo. Aonde está Jesus? Ele está na nossa vida? Ou apenas nós viemos à igreja, mas não tomamos posse do que Deus tem para a nossa vida? Porque, amados, hoje você vai sair daqui do jeito que você quiser. Ou você vai sair com a tua bênção, ou você vai sair do mesmo jeito que você chegou. Quem é que vai determinar isso? Não sou eu e nem Deus, porque Deus está aqui para abençoar todos, eu estou aqui para pregar a palavra, mas você precisa decidir o que você quer. Eu e você, amados, precisamos olhar para dentro de nós e ver o que eu estou vivendo, que fé eu estou praticando, o que eu estou colocando em prática na minha vida. O que me move a sair da minha casa, num dia quente como esse, e vir à igreja que não tem nem ar-condicionado? E aí você fica aí, e toma água, e olha para o lado, meu Deus do céu, que calorão, e o pastor não para de pregar, e a outra já traz um leque. Se eu botar uma banquinha ali na frente de ventilador particular, aqueles portátil, pelo menos para cada um eu vendo. Aí você sai da sua casa e a pergunta é, vai voltar para ela do mesmo jeito? Sabendo que Jesus quer te aliviar? Sabendo que Ele pode te aliviar? E você vai dizer assim, mas é que é o meu problema. É a minha luta. É a minha sina. Você já conheceu alguém dizer assim? É a minha cruz. Aí Jesus diz assim, não entendeu nada. Nós temos que passar pela cruz, mas não precisa ficar pregado na cruz. Tem gente que quer ficar pregado. Olha que tem gente que gosta de sofrer. E amados, pensa numa geração que gosta de se vitimizar. Tipo assim, ai, coitadinho de mim. Não tem ninguém com pena de mim. Eu ando sofrendo tanto. Ninguém se importa comigo. Ninguém me liga, me passa uma mensagem para saber como é que eu estou. Eu não fui no culto. E ninguém entrou em contato para saber o porquê. Eu preciso ser adulado, paparicado, embalado. Oh, que bonitinho.
e ninguém me dá atenção. Eu acho que aquele pastor lá é muito grosso. Nunca foi na minha casa. Também nunca convidei, né? Às vezes, amados, a gente está vivendo aquilo que a gente quer. Mas a gente não entende que a responsabilidade é nossa. Se a palavra, ela nos ensina tudo o que eu e você precisamos, se Jesus Cristo, Ele quer fazer todas as coisas na nossa vida, a pergunta é então, por que não está acontecendo? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que o fardo ainda está pesado? Você já parou para pensar nisso? Por que o fardo ainda pesa? E eu não estou dizendo, não entenda isso, porque tem gente que vai, agora a partir de hoje eu não quero mais ter luta, o pastor disse. Não disse não, tu vai ter luta sim, amém? E eu não estou nem profetizando. A Bíblia diz que os dias maus vão vir, então tu te prepara aí, porque senão vai se lascar. Mas presta atenção, coloca para nós lá Marcos 9. Marcos 9, 19. Sabe a história do homem que trouxe o filho endemoniado até a presença de Jesus? E aí Jesus estava no monte, e aí os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Sabe da história? Vamos para a parte ali mais. Aí o pai chega, pedir para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Sei se o senhor consegue fazer alguma coisa. Aí Jesus diz assim, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino aqui. Próximo. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou. O menino, com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Olha a pergunta de Jesus: há quanto tempo teu filho está assim? Há quanto tempo o inimigo está trabalhando para destruir a vida do teu filho? Aí olha a resposta: desde a infância. Então diga comigo: muito tempo. Há quanto tempo o inimigo tem trabalhado na sua vida, na sua casa, na sua família? Há quanto tempo o inimigo tem paralisado a sua fé? Há quanto tempo o inimigo tem trabalhado na tua confiança e você não consegue confiar no Senhor? Há quanto tempo, ao invés de você avançar, você regride? Há quanto tempo você caminha com Deus, mas parece que está sozinho? Próximo. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para. Você acha que o inimigo veio para fazer cosquinha em você? Ele quer te destruir. Não sei se você sabia, mas se você não sabia, eu estou te dizendo agora. Ele quer te destruir. Sabe por que o inimigo tem tanta raiva de mim, de você? Quer saber? Ninguém quer saber, não vou falar. Mas se o Senhor pode, olha aí, olha o que o pai disse. Mas se o Senhor pode, para quem é que ele estava dizendo? Diga, para Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude. Sabe que o Senhor pode fazer alguma coisa para te ajudar? Você acredita? Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode. Eu imagino agora Jesus Cristo quase, como é que é? Está olhando na minha cara e dizendo: se eu posso. Tipo Jesus dizendo assim: já viu o que eu fiz? Já viu todas as pessoas que eu curei, libertei, ressuscitei? Agora tu olha para mim com essa cara lavada e vem me dizer se o Senhor pode. Porque às vezes a gente diz isso, né? Ai Deus, eu estou com um problema tão grande, não sei se o Senhor pode me ajudar.
Aí Deus assim, pois é, eu também não sei. Ficar esperando por ti decidir. Tudo é possível. Ei, vocês estão dormindo hoje, né? Deve ser o calor. Diga, tudo é possível ao que crê. Agora olha para quem está perto, diz assim, acorda. Tudo é possível ao que crê. Próximo. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta. Diga, ajuda-me na minha, bata no peito, na minha falta de fé. Pegou? Próximo. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. Preciso continuar contando a história ou você quer? Ou já sabe? O que aconteceu imediatamente? O espírito saiu. Jesus pegou o menino, levantou e disse assim, está aqui teu filho, pega ele. Pode ir para casa. Nada mais está atormentando teu filho. Aí muitas vezes, amados, eu e você, estamos chegando para Jesus e dizendo, será que o Senhor pode? É que o meu problema é grande, em primeiro lugar, o problema não é nosso. É o inimigo que muitas vezes colocou o problema em nós, ou muitas vezes é nós que estamos colhendo o que plantamos. E a segunda coisa, amados, ele pode. Agora eu e você precisamos crer. Muitas vezes, amados, hoje, quando a gente olha alguns anos atrás, quando o evangelho chegou no Brasil, nós víamos, amados, multidões sendo arrastadas por causa da palavra de Deus. Não tinha som, não tinha equipamento, não tinha nada. Aqui em Canguçu, a primeira vez que a igreja quadrangular pôs os pés aqui com o missionário Mar de Oliveira, ali num campo aberto, tinha 5.000 pessoas. Lá na Coxilha dos Cunha, foram lá e botaram mais 5.000 pessoas, só para ouvir um homem pregar, em cima de um caminhão. Não tinha altar, não tinha luz, não tinha nada, não tinha nem cadeira estofada, as pessoas, todo mundo de em pé. E tem gente que até hoje conta dos milagres que viram acontecer. Será que Jesus mudou? Não. Agora a pergunta é, será que hoje nós cremos verdadeiramente em Jesus? Porque às vezes, amados, eu posso passar, sim, uma vida toda dentro de uma igreja, mas nunca colocar minha fé em ação. Às vezes, amados, parece que tem pessoas que preferem continuar no fundo do poço, ao invés de terem as suas vidas mudadas por Jesus. E eu estou falando, amados, de coisas e de pessoas que eu sei, que às vezes tu chega e diz assim, olha, eu não tenho mais o que fazer por ti, se tu não te ajudar, não tem mais o que fazer. Porque chega uma hora, amados, que a gente como pastor, tu não tem mais o que falar, tu não tem mais o que fazer se a pessoa não quiser se ajudar. Tu pode pregar, tu pode orar, tu pode fazer o que quiser, mas se a pessoa não se ajudar, mas é que eu estou mal, não, ninguém está tão mal assim ao ponto de não poder dizer, eu creio. Até o gadareno, que estava possuído por uma legião de demônio, foi e se prostrou aos pés de Jesus. Aí tem gente que fica se vitimizando, dizendo que não consegue porque não quer ajuda. Não consegue porque não quer mudar. Porque muitas vezes está ali, aqui está a solução para a tua vida. Mas eu não quero. E infelizmente hoje, amados, a gente vê muitas pessoas escolhendo a dor, o sofrimento, a tristeza, ao invés de Jesus. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. Então, quando ele disse que tudo seria mais fácil, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua fazendo todas as coisas, e Deus ainda nos ama. Amém?
Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. E nós não estamos sozinhos, a Bíblia diz que foi enviado o Espírito Santo para ser o nosso consolador, para estar conosco todos os dias, amém? E aí tem tudo aqui ao nosso dispor. E se nós temos tudo isso aqui, por que ainda nós estamos sofrendo com os mesmos problemas? Né, Wesley? Por que a gente ainda sofre com as mesmas situações? Por que ainda a gente continua dando as mesmas cabeçadas, cometendo os mesmos erros? Parece que às vezes eu não quero mudar. Tem gente que mais faz força para não mudar do que para mudar, se esforçando para continuar sofrendo. Amado, sofrer é bom. É bom ou não é? Não, né? Mas tem gente que gosta de sofrer. É sério, não estou brincando, estou falando sério. Porque a partir, amados, do momento que eu sei que existe um Deus, que existe um Senhor que quer aliviar e transformar a minha vida, e eu tenho a oportunidade de estar ouvindo a palavra, e estar abrindo meu coração para esse Senhor, mas eu não. Ah, mas é que o Senhor não sabe da minha vida. Se o Senhor soubesse do meu problema, eu não tenho que saber, quem tem que saber é Jesus. É Ele que vai mudar a tua história, não é pastor que vai mudar a tua história. Tem gente que fica pegando o seu problema e dizendo, mas é que o meu problema é muito grande. Vá se converter. É que o Senhor não sabe da minha história. Olha, se o Senhor soubesse do meu passado, quem vive de passado é museu. Deixa de viver de quinquilharia. Tem gente que vive como um mendigo, e Deus tem tudo para dar. Deus quer abençoar, Deus, mas é que, meu passado. Te liberta do teu passado. Deixa Jesus curar o teu coração. Agora, enquanto que você ficar insistindo nas coisas velhas, você nunca vai viver as coisas novas. Mas cuidado, porque quem gosta de coisa velha não vai para o céu. Porque lá no céu é só novidade, é só coisa nova. Então começa a mudar a mentalidade. Amém? Aí nós vamos olhando para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Aí a pessoa vai dizer, mas é a minha depressão, é a minha ansiedade, é o meu problema, é o meu casamento, é o meu isso, é o meu aquilo, é o meu. Mas Deus, Jesus não pode te ajudar? Quantas vezes, amados, nós estamos fazendo o que esse pai disse, se o Senhor pode. Aí depois a gente diz assim, eu não sei por que Deus não ouve minhas orações. Mas nem ora. Eu não sei por que Deus não faz nada na minha vida. Mas como que Deus vai fazer se você não pede? Se você não crê? E amados, entenda que eu não estou falando isso só para você, porque isso vale para mim também. Às vezes as pessoas acham que o pastor só veio aqui para falar para os outros, mas Deus também fala para mim. Porque eu também enfrento luta, eu também enfrento provação. E às vezes Deus dá uns cutucões e diz assim, te liga aí, bico de luz. Não está vendo que a coisa está pegando? Vamos orar mais, vamos. Sim, senhor, vamos orar mais. Porque se a gente, amados, relaxar, o inimigo vem, monta e faz cavalinho em nós. Se nós não entendermos, amados, que a nossa luta é diária, nós vamos cair. Hoje pode estar bom aqui, amanhã o inimigo ele vai tentar de outro jeito. E uma coisa, amados, eu já falei, já trouxe até um estudo aqui na igreja sobre isso. O inimigo, ele sabe a minha fraqueza e a sua fraqueza. E ele vai trabalhar ali, porque ele já sabe aonde nos derrubar. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema com bebida. O que você acha que o inimigo vai fazer? Ele vai trabalhar na bebida. Quem não tem problema com bebida, eu por mim, se estão bebendo na minha volta, estou nem aí. Eu saio de perto por causa do cheiro.
Nem, eu gosto de tomar uma cervejinha que parece xixi, gelado. Vamos, mas tudo bem, gosto é gosto, não se discute. Dizia uma velha chupando um sabão. Tem gente que gosta de fumar. Cara, é comprovado que dá câncer, mas quer fumar, fuma, só eu saio de perto. Para que eu vou fumar junto? Mas, o senhor não fica com vontade? Eu não, fica com nojo daquele cheiro, daquele fedor. Pastor, e a droga, isso e aquilo. Gente, eu já vi, já convivi. Aí tem pessoas que têm que cuidar a prostituição, outras pessoas têm que cuidar a pornografia, outras pessoas têm que cuidar o adultério. Por quê? Porque o inimigo sabe aonde ele vai tocar na nossa vida. E aí, quando ele sabe a nossa fraqueza, é ali que ele vai trabalhar. E aí, muitas vezes, ele vai começar lá pela volta para vir tocar ali no problema, para nos fazer o quê? Cair de novo. Só que aí a palavra, ela vem e nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós olhamos para isso, aí nós vamos entender que é Deus a solução. Mas sabe o que tem pessoas que fazem quando estão na luta? Primeira coisa, se isolam. Segunda coisa, para de orar. Para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de vir na igreja. É que eu estou passando por muita luta. Eu vou ficar em casa. Aí mesmo é que eu tenho que vir de mala e cuia para dentro da igreja. Tiver que me mudar, te muda e fica dentro da igreja. Até os problemas passar. Não, está muito difícil. Vou tirar umas férias aí. Vou dar um tempo nos cultos, para ver se a coisa alivia. E sabe o que é mais impressionante? Que às vezes a gente escuta assim: não, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas é que eu comecei a vir na igreja e a coisa apertou. Eu vou dar um tempo. Como assim vou dar um tempo? Tu estava nas mãos do inimigo. Quando tu começa a te libertar, aí tu diz assim: é que a coisa apertou, eu vou voltar para as mãos dele. Tem sentido isso? Pastor, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a dizimar, as coisas começaram a dar tudo errado, eu acho que eu vou parar de dizimar. Vai se lascar em dobro. Sabe, amados, às vezes, tudo que o inimigo quer na nossa vida é só que a gente faça o processo inverso. Hoje tem culto, vou ficar em casa. Qual é a desculpa que eu tenho para hoje? Hoje eu tenho uma desculpa boa, está muito quente. E a igreja não tem ar-condicionado. Se tivesse eu até queria, mas não tem. Aí a pastora inventa profetizar que até o ano que vem vai ter. E aí no verão já diminuiu as desculpas. Aí eu vou ter que ir para a igreja. Meu Deus do céu. Toda quinta, todo domingo, misericórdia, vou até me converter. Engraçado, amados, que às vezes as pessoas passam uma vida toda dentro da igreja e ainda não são convertidas. Enquanto que Jesus está olhando para mim e para você e dizendo assim: e eu quero te aliviar. Eu posso fazer isso. Você crê? Amém? Te coloca de em pé. Feche os teus olhos por um instante. Eu vou te dizer uma coisa, igreja. Você sabe o alívio que você está precisando. Você sabe a cura que você está precisando. Você sabe o milagre que você está precisando. Jesus Cristo também sabe. E Ele pode mudar a tua história. Agora, a pergunta é: você crê? Porque se eu e você queremos viver algo novo na nossa vida, está na hora, amados, de nós começarmos a colocar a palavra em prática. Você escolhe se você quer continuar na dor ou você quer o alívio.
Você escolhe se você quer ser curado ou não. Você escolhe se você quer viver o novo de Deus ou quer continuar as coisas velhas. Você escolhe se quer ter uma fé morna ou você quer ser uma brasa viva. Você escolhe. E aí hoje o Senhor te traz aqui para te dizer isso. Eu estou aqui para te aliviar. E eu posso fazer isso. Agora você precisa querer. Te coloca diante do Senhor e peço para o Senhor te ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome neste lugar. E nós clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo, verdadeiramente, Ele trabalhe nas nossas vidas. Que nos leve, Senhor, a vivermos a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que tudo aquilo, Pai, que tem nos atrapalhado, nos impedido, nos tirado do centro da Tua vontade, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas nós clamamos a Ti nessa noite. Vem nos dar alívio. Começa hoje, Senhor, a trabalhar nas nossas vidas. Começa hoje a aliviar o nosso fardo, a aliviar, Senhor, as nossas lutas. Começa hoje, Senhor, a nos renovar, a nos fortalecer e a ministrar, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, eu peço, Pai, a Tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus.